Amigos, retomando o nosso curso para o BRB. Bom, a gente já entendeu o que é a dissertação e agora a gente precisa entender o que de fato tem de ter um texto dissertativo para que ele seja considerado bom. Primeira coisa, há características bem específicas aí para um texto ser considerado bom. E essas características, elas devem de fato ser representadas no seu texto, ser demonstradas no seu texto. Dá uma olhada aqui. Eu costumo falar o seguinte, que um bom texto, ele tem de ter as seguintes características, né? Primeira coisa, ele tem de ter coesão. Ótimo. Coesão é o que, Dixon? Coesão tem a ver com a ligação entre as informações do texto, como eu já adiantei para você. Mas o texto também ele tem de ser coerente. Tem de haver coerência entre as informações do texto. Lógica, sentido. Além disso, esse texto ele também tem de ter correção. Correção tem a ver com respeito às normas gramaticais. Ele tem de ter também clareza. Ou seja, ele não pode dar margem a dúvidas. E, por fim, esse texto especificamente, ele tem de ser um texto também conciso, objetivo. Concisão é elemento fundamental para um texto dissertativo. Dá uma olhada. Quando a gente fala de coesão, a gente se refere às informações que estão interligadas no texto. Para nossa banca, coesão é muito importante. Anote aí. Isso aqui você deve demonstrar em todos os textos do IADES de uma forma bem abrangente e explícita. Ela adora os conectores tradicionais da língua portuguesa. Então é importante que você entenda que coesão é a ligação entre as partes do texto. É a união entre as informações do texto. É a ligação entre as partes. A coesão é representada em razão do uso de, vamos lá, preposições, artigos, conjunções, advérbios. Eu tenho aqui, além de tudo isso, pronomes, substantivos, verbos e várias outras expressões. Tudo isso daqui vai servir para a gente conectar entre as informações, conectar as informações do nosso texto. E aí eu trouxe aqui uma tabela enorme com alguns conectores da língua portuguesa. Na primeira coluna você tem aqui a relação de sentido. O sentido. E aqui você tem qual é o elemento que vai fazer essa conexão. Beleza? Se você quer um elemento que te dê a noção de prioridade ou de relevância, olha lá. Em primeiro lugar, primeiramente, em segundo lugar, após isso, principalmente, primordialmente, sobretudo, né, da ideia de relevância, você pode utilizar também mormente, mas prefira sobretudo, principalmente, especialmente. Tudo é a mesma coisa. Acima de tudo, tudo é a mesma coisa. Especialmente, mormente, primordialmente, sobretudo, principalmente é a mesma coisa. Beleza? Bom, eu quero um de tempo ou de frequência. Antes que, depois, logo que, desde, frequentemente, tem aí uma infinidade de termos.
de semelhança ou de comparação, você tem vários, de condição ou de hipótese, de alternância. Você tem aí aqueles que vão dar sentido de inclusão, também, inclusive, igualmente, até, ainda. Também dá ideia de inclusão. Adição, continuação, são também elementos que vão garantir aí a ideia de continuação do seu texto ou ainda de adição. Né? Paralelamente a isso, essa ideia de sequência, de continuação nesse âmbito de sequência, né? Eu tenho aqui vários elementos que indicam a adição, como além disso, outro sim, é a mesma coisa que além disso, outro sim. Ainda mais, ainda por cima, por outro lado, também, e as condições que de fato são aditivas, nem, não só, aqui tem uma vírgula, né? Não só, mas também, nem, também, ainda, além de, tem muita coisa, né? E a gente utiliza muito esses elementos conectores de adição. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, certeza e ênfase, surpresa, imprevisto, ilustração, esclarecimento, tem um monte de coisa. Propósito, intenção e finalidade, lugar, proximidade, distância, resumo, recapitulação, conclusão, causa, consequência, explicação, contraste, oposição, rescisão, ressalva, afirmação, causalidade, finalidade. Aí aqui em finalidade pode incluir também isso daqui, ó, com o objetivo de, com o propósito de, com o fito de, é tudo a mesma coisa, com o intuito de. Aí eu tenho aqui também palavras de transição. Inúmeras são as palavras que podem aí servir para você conectar um parágrafo ao outro ou um período ao outro também. Você vai ver uma série delas, como então, como dessa forma, como enfim, do mesmo modo, desde já, inicialmente, em outras palavras, rigorosamente falando. Tudo isso aqui vai servir para a gente conectar as informações do nosso texto. Coesão por substituição. Eu uso muito isso. Eu adoro fazer isso aqui no texto. Se você tem lá, ó, você fala, por exemplo, né? Brasília é bela. Para você não repetir o termo Brasília, olha só. A capital federal é uma referência arquitetônica. Você coloca lá o seu texto. Esse capital federal é um elemento que substitui a palavra Brasília, para que você não fique repetindo, né, de forma desnecessária certas palavras. É a mesma coisa que ele faz aqui nesse exemplo. Porto Alegre pode ser substituído por capital gaúcha. Castro Alves pode ser substituído por poeta dos escravos, né? Saudoso poeta dos escravos. Aí você tem o nome do Papa, né? Por sua santidade, por exemplo, você pode substituir. E também a deusa da beleza, substituindo o nome Vênus, né? Da deusa Vênus. Bacana, muito bom aquilo lá. E vários verbos que podem fazer a ligação entre as informações também. Eu utilizo muito. Tanto o verbo quanto o substantivo que deriva dele, né? Então, estabelecimento para estabelecer, a instituição para instituir, implicação para implicar. Mas esses verbos que eu coloquei aqui são os principais. Eu uso muito esses verbos. Então, olha só, eu posso trazer, eu vou falar lá sobre o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia é caracterizado, olha, né? Vale a pena registrar, né? Vale a pena registrar que os aplicativos por telefone celular podem garantir isso, né? Então, ó, fortalecer, corroborar, uma série deles, né? Verificar, ter, planejar, são verbos que eu uso muito. O verbo garantir eu uso bastante também. Então, são elementos aí que vai te ajudar bastante, né? Que vão te ajudar bastante aí a fazer os seus textos. Formas para iniciar os parágrafos. Isso aqui também garante uma bela coesão ao texto. Dá uma olhada.
eu tenho aqui formas para você iniciar o segundo, terceiro e quarto parágrafos. Então a gente está se referindo ao desenvolvimento. Note o segundo parágrafo. Ó, te dei diferentes formas. Inicialmente é válido ressaltar, deve-se antes de tudo frisar. Primeiramente é importante esclarecer, muito se discute sobre o avanço da tecnologia, sobre o atendimento ao cliente nas agências bancárias. Outro tópico a tratar ainda sobre o assunto, isso daqui para o terceiro. No que se refere a ressalta-se, observa-se ou verifica-se. E para o quarto, resta ainda revelar que é válido trazer ao debate já quanto por fim. E aí esse por fim é se ele for o último parágrafo, eu vou explicar depois. Você tem vários elementos aqui para conectar o seu texto. E aí a gente vai falar agora sobre correção. Falando sobre correção, você já sabe que correção tem a ver aí com respeito às normas gramaticais. Sabemos então que há inúmeros elementos que vão compor a correção. E a gente vai tratar aqui, pessoal, dos erros frequentes em provas discursivas. Erros gramaticais, claro. E aí eu vou trazer alguns deles que são os principais. Quando a gente começa a falar de erro frequente, gramaticalmente falando, eu tenho aqui o elemento mais controverso da língua portuguesa, que é a vírgula. Primeira coisa que a gente tem de entender que vírgula é uma questão sintática. Ah, legal. Já que vírgula é uma questão sintática, ela tem a ver então com sintaxe, com o arranjo. O que é sintaxe? É o arranjo da oração, a estrutura da oração e a função de cada um dos termos nesse arranjo, nessa estrutura. Isso é sintaxe. Então a vírgula tem a ver com esse arranjo da oração e tem a ver também com a função do termo na oração, ou ainda com o deslocamento desse termo, com o lugar que ele está. Né? Dá uma olhada. Ah, professor, eu ouvi dizer que tem a ver com pausa. Os sinais de pontuação, de uma forma mais geral, tem a ver com pausa sim. Mas é imprescindível que para a gente falar de vírgula, você entenda o que é ordem direta. Ordem direta é a ordem natural dos termos de uma oração. Então quer dizer que a ordem direta é a ordem natural dos termos de uma oração. A ordem direta, ela é composta, em regra, por aquela estrutura que você já está cansado de ver, que você conhece como SVC. Dá uma olhada aqui. Ó. A ordem direta vai ser composta por essa estrutura que você conhece, SVC. Algumas orações vão apresentar um pouco mais, vão apresentar também um Czinho aqui de circunstância. Isso quer dizer que algumas orações vão apresentar circunstâncias, não são todas. Não são todas, beleza? Na ordem direta, o sujeito está no lugar dele, o verbo está no lugar dele, o complemento está no lugar dele, a circunstância, se houver, está no lugar dela. A gente costuma dizer que jamais você vai fazer isso daqui, ó. Você não vai separar o sujeito do verbo por meio de vírgula. Ou ainda, o verbo do complemento por meio de vírgula. Você não vai fazer isso daqui. Eu não posso fazer essa separação do sujeito, entre o sujeito e o verbo por meio de vírgula. Isso quer dizer o seguinte, que na ordem direta, como regra geral, na ordem direta não há vírgula. Como regra geral. Na ordem direta, OD. Beleza? Não há vírgula na OD, na ordem direta. Exemplo. Dá uma olhada aqui. Eu tenho isso daqui. Os bancos
abrirão suas agências, ou as agências, né? Suas agências na tarde do dia 10. Os bancos abrirão suas agências na tarde do dia 10. Entenda o seguinte. Primeira coisa, nós temos de verificar quem de fato é o sujeito. Legal. Para eu identificar quem é o sujeito, eu vou até o verbo. No caso, o verbo abrir. E você perguntou para o verbo: quem abrirão? E aí você tem a resposta. Muita gente vai chegar e vai falar: eu identifiquei inicialmente o verbo. Por meio do verbo, eu identifiquei o sujeito. Sim, correto. Mas muitos vão dizer que o que sobrou é o complemento. Na verdade, eu tenho o complemento somente até aqui. Por quê? Porque nós temos a partir daqui, na tarde do dia 10, não é complemento. O que eu tenho aqui, na verdade, é um adjunto adverbial. É uma circunstância, os advérbios exprimem circunstâncias. Czinho pequenininho. Então, aqui eu tenho uma circunstância com adjunto adverbial de tempo. Pessoal, quando eu analiso isso aqui, eu percebo que eu estou na ordem direta. Isso aqui representa a OD. E na OD, como regra geral, não tem vírgula. Mas e se eu quisesse, Dixon, no meu texto fazer uma vírgula aqui? Eu poderia? Poderia, não tem problema. Por isso que o Dixon disse que é regra geral. Regra geral. Mas se eu quiser fazer isso, eu posso? Posso. Por isso que eu falei para você que vírgula é uma questão sintática. Isso. Todavia, se o autor do texto, de fato, em determinados momentos, quiser fazer a vírgula, ele não está impedido. É esse caso aqui. Como a gente percebeu, eu ainda continuo na ordem direta, mas aí o autor do texto preferiu fazer essa vírgula ali, não representa problema algum. Não havia necessidade dela, mas você colocou, também não tem problema. Então a gente costuma falar que é facultativo. Você até pode usar essa vírgula aí se você quiser, mas não há nenhuma necessidade. Beleza? Tem o ordem direta e como ordem direta, na regra geral, não tem vírgula. Coloquei em azul porque essa vírgula aí fica facultativa nesse caso, né? Você, o autor do texto, pode usar. Mas e se eu tivesse isso aqui, ó? Exemplo de número 2. Se eu pegasse esse adjunto adverbial, CESP adora fazer isso, né? Se nós deslocarmos o adjunto adverbial na tarde do dia 10 para o início dessa oração, aí ele pergunta lá para você se a gramática e o sentido ficam mantidos, né? Na tarde do dia 10, os bancos abrirão suas agências. Note, eu ainda tenho o mesmo sujeito, o mesmo verbo, o mesmo complemento e o mesmo adjunto adverbial. Só que você notou o seguinte: sujeito, verbo e complemento estão aqui, não posso separá-los por vírgula, como a gente já sabe. Mas o adjunto adverbial foi deslocado. E aí, essa circunstância aqui, que é o adjunto adverbial de tempo, tendo sido deslocado, eu vou ter de utilizar aqui a vírgula obrigatória. Ela está em preto aqui porque ela não é facultativa, ela é obrigatória, tá vendo? E aí, pessoal, a gente costuma dizer que quando eu não tenho a ordem natural dos termos de uma oração, eu tenho a ordem indireta ou ordem inversa ou ordem não canônica, por exemplo, né? E aí você já notou o seguinte, que na ordem indireta, qual é a regra geral? A regra geral, vou colocar em preto aqui para ficar igual ao outro. A regra geral que a vírgula na ordem indireta. A vírgula na ordem indireta. Por isso que nós fizemos a vírgula em preto ali, é obrigatória essa vírgula. Mas olha só,
Você notou que, para formar esse adjunto adverbial, eu precisei de um termo, 2 termos, 3. Estou contando a quantidade de termos. Eu tenho 4 termos, não tem mais até. Eu tenho outro termo aqui que é um número. Eu tenho 5 termos diferentes. Pessoal, trata-se de uma locução adverbial. Quando você tem mais de um termo, você tem uma locução. Então, nesse caso, é uma locução adverbial. Ocorre que essa vírgula é obrigatória. Mas e se eu tivesse isso daqui? Hoje, os bancos abrirão suas agências. Antes de nós começarmos a escrever, é muito importante que você literalmente aí tome conta da correção do seu texto e não erre isso daqui. Hoje os bancos abrirão suas agências. Você notou que eu tenho adjunto adverbial, eu tenho o mesmo esquema lá, só que agora eu tenho o adjunto adverbial deslocado, mais, que é uma circunstância, mas ele é bem curtinho. Sujeito, verbo, complemento. Ele é bem pequenininho. Eu só precisei de um cara para formar esse advérbio. E ele está deslocado. Dixon, é ordem indireta? Sim, porque ordem indireta é o deslocamento de um ou mais termos da oração. Aqui eu tenho OI. Dixon tinha falado que, como regra geral na OI, a vírgula, você tem de colocar a vírgula, mas nesse caso eu vou colocar a vírgula em azul, porque a vírgula aqui é facultativa. Sabe por quê? Porque esse adjunto adverbial é de curta extensão. Então, a gente vai para essa observação que é muito importante. Se o adjunto adverbial estiver deslocado, primeiro se o adjunto adverbial for deslocado, se o adjunto adverbial for deslocado, a vírgula é obrigatória. Legal, vírgula obrigatória. Claro. Se este possuir mais de 2 termos. Então ele tem de possuir mais de 2 termos, né? Para essa vírgula ser obrigatória. Senão a vírgula é facultativa. Senão a vírgula será facultativa. É esse caso aqui. Olha só, o adjunto adverbial está deslocado para o início dessa oração. E ele possui até 2 termos. Se possui até 2 termos, a vírgula não vai ser obrigatória. Porque só vai ser obrigatória se ele possuir mais de 2 termos. Por isso que nesse caso aqui não tem vírgula. Mesma coisa se eu fosse utilizar assim, ó. Na atualidade, eu só tenho 2 termos aqui. Na atualidade, o Brasil se destaca. Essa vírgula aqui, ó, vai em azul porque ela é facultativa. Porque, embora o adjunto adverbial esteja deslocado, eu só tenho 2 termos aqui formando esse adjunto adverbial. 1, 2. E o Dixon falou que se possuir mais de 2 termos, a vírgula é obrigatória. Aqui não possui mais de 2 termos, então a vírgula está em azul porque é facultativa. Dito isso, meio caminho andado, nós temos de ficar atento a várias outras coisas de vírgula, mas a gente vai encerrar esse vídeo aqui, porque essa parte inicial foi para você ter um entendimento da ordem direta e também da ordem indireta. Voltamos para falar mais sobre vírgula e mais sobre outros elementos a respeito da correção.